Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o vídeo é mais didático, vou explicar o que é arte terapia e o que é arte terapia junguiana. Para começar, vou explicar a arte terapia em si, né? O que é arte terapia? Ela não precisa necessariamente ter uma abordagem em psicologia. Ela pode ser só pelo fato de você produzir arte, de você produzir artisticamente, aquilo servir para você de uma forma terapêutica. Pode ser que ela aconteça dessa forma. Eu já vi alguns ateliês que oferecem essa questão da arte como uma possibilidade terapêutica sem a abordagem psicológica, ou até em terapias em que a pessoa é indicada a fazer algum processo artístico, só que ali ela não vai ter a tratativa da psicologia. Geralmente a pessoa tem que fazer uma psicoterapia, na qual é indicado que ela faça algum processo arte-terapêutico. E aí ela pode procurar um ateliê, não precisa necessariamente ser um atendimento clínico em arte-terapia. E aí ela pode acontecer ela por ela e pode ser um curso, né? Ela pode acontecer na forma de curso, na forma de você se dedicar a um campo específico da arte e dessa forma você ter a substituição, por exemplo, de remédios, né? Alguns casos psiquiátricos eles podem ser tratados com a devida medicação. Porém, ao invés de ser medicações mais pesadas, vai ser uma medicação ali um pouco mais leve, acompanhado de um processo terapêutico no sentido material da coisa. Por isso que entra nessa ideia da arte-terapia. Falando um pouco da psicologia analítica, que é a psicologia estudada e desenvolvida pelo psiquiatra Carl Gustav Jung, ele desenvolveu toda uma teoria de como a nossa psique ela se comporta em relação ao mundo que a gente vive. Muitas pessoas falam que o Jung foi, um discípulo ali do Freud e tal, mas não, né? A gente que estuda mais a fundo, a gente lê cartas que eles trocaram e a gente percebe que ali tinha essa questão do respeito, né? O Jung tinha muito respeito para com Freud, só que as ideias deles divergiam em alguns pontos. O Freud seguiu na linha da psicanálise, e aí tem todos os estudos ali, tanto quanto o Jung seguiu na linha da psicologia analítica, e aí eles foram desenvolvendo, discutindo, debatendo. O Jung ele chega a algumas conclusões, e que depois tem outros autores que vão expandir essa ideia, mas o básico da ideia do Jung é que a gente tem no plano consciente, que é esse que a gente experiencia enquanto a gente está acordado, a gente tem aqui a nossa consciência e a gente tem o nosso inconsciente pessoal. Cada pessoa tem o próprio mundo inconsciente, só que todas as pessoas estão conectadas num grande plano do inconsciente coletivo. E aí é onde ele vai falar que todas as informações vêm através da história. O inconsciente coletivo ele é algo que sempre esteve. Dentro desse inconsciente coletivo, a gente vai ter alguns arquétipos que ele vai chamar de formas ancestrais. O que são essas formas ancestrais? São padrões que se repetem independente do tempo, da história, do povo e do costume, mas alguns padrões vão se repetir. Por exemplo, a gente vai ter ali um deus que simboliza o trovão em diversas culturas diferentes. Na cultura nórdica a gente vai ter Thor, que é o conhecido que a gente, foi disseminado aí pela Marvel. A gente vai ter na Grécia Zeus, a gente vai ter nas culturas diversas indígenas aqui do Brasil Tupã, a gente vai ter Xangô nas culturas de matrizes africanas. Só que todos eles são símbolos ou deuses que representam ou são representados pelo raio. E aí o Jung vai falar que como pode que tantos povos sem se conhecer vão ter essa mesma ideia de divindade para uma coisa que é natural. E aí ele vai falar desses arquétipos, né? O arquétipo é essa forma ancestral que contém esse padrão ancestral que ele está ali. E aí ele vai ser desenvolvido dentro
do ambiente terapêutico, a gente vai entender como que os arquétipos conversam com cada pessoa. E aí a gente vai entender isso através da imagem arquetípica que isso traz. E aí ele vai ter lá no inconsciente coletivo os arquétipos e no campo do consciente e do inconsciente pessoal ele vai ter o que ele chama de complexos. Os complexos são diversas coisas que nos formam, que formam a nossa personalidade, e a gente vai ter diversos complexos ali conversando dentro de nós, mais ou menos como aquele desenho da Pixar que é o... esqueci o nome. Deixar escrito porque eu esqueci o nome. Mais ou menos os complexos funcionam desse jeito. Em alguns momentos, algum complexo vai assumir ali o controle. No desenho a gente tem de forma animada, de forma divertida, só que na clínica, na prática clínica, a gente vai entender isso como a energia psíquica. Para o Jung é o que ele vai chamar de libido, que é a nossa energia de vida. E essa energia de vida, ela precisa transitar entre todos esses complexos. O que acontece, o que pode acontecer, é que algum complexo tome demais para ele essa energia psíquica, e aí ele acabe ficando inflado. E aí a pessoa vai ser consumida ali por aquele complexo. Enfim, arte-terapia e as teorias do Jung. Eu trouxe aqui o básico do básico do básico da teoria dele, mas em resumo é isso. Agora, a arte-terapia de abordagem junguiana, o que é? Que é o que eu pratico aqui na clínica, aqui com os meus pacientes. É essa mistura das duas coisas. A gente vai ter a criação da prática artística sem foco no estético. O estético não importa e é quase unânime as pessoas chegarem e falar: eu não sei desenhar, ou eu não sei dançar, eu não gosto de música. Sim, eu já ouvi isso. É muito comum as pessoas se negarem ou ter esse distanciamento. E aí o foco não é o estético, o foco é que aquilo vai trazer símbolos. Você pode ter uma imagem maravilhosa na sua cabeça. Na hora que você passar para um papel, você vai ter a interferência do seu sistema motor. E ele vai passar algumas informações simbólicas que, de repente, não foi filtrado pela sua consciência, veio direto do inconsciente. É muito legal processos que a gente desenha com a mão não dominante. No caso, eu sou destro, desenhar com a mão esquerda e depois analisar o que aparece ali. Analisar não, que a gente não usa esse termo, a gente não analisa desenhos, a gente amplia. Quando a gente pega para ampliar essas coisas que aparecem no papel, a gente vê que descobre muitas coisas. Muitas vezes a pessoa olha para alguns traços no papel e aí lembra de alguma coisa da infância. Tudo isso a gente vai analisar como símbolos dentro da clínica arte-terapêutica. E aí a gente vai conversar com a pessoa, não falando o que é, o que deixa de ser, mas dando oportunidade para ela ficar instigada com aquilo, para ela começar a refletir, começar a pensar. E aí os complexos começarem a aparecer e nós, profissionais da área, a gente depois, não enquanto a pessoa está aqui, porque enquanto estamos aqui a gente está ouvindo. Agora, depois, quando a gente senta para estudar caso a caso, a gente vai procurar qual é a imagem arquetípica que está aparecendo ali, quais são os símbolos que a pessoa está trazendo, qual que é o histórico que está por trás daquele símbolo. E aí a gente vai vir formulando novas questões, novas perguntas, novos questionamentos. E isso vai trazer uma riqueza maior para o atendimento. E às vezes a gente fica 1, 2, 3, 4 sessões em uma produção artística. Às vezes não acontece produção artística, isso também é super normal dentro da arte-terapia, porque estamos lidando com pessoas e as pessoas são diferentes. E é importante para nós profissionais ter esse ponto muito claro. Não adianta a gente tentar aplicar o mesmo em todo mundo, porque sempre vai ser diferente. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, se de repente ficou alguma dúvida, comenta aqui ou vai lá no meu site, vai no Instagram, eu estou muito acessível, me manda mensagem e aí a gente vai conversando sobre isso. E mais uma vez, se você de repente precisar, estamos aqui em Guarulhos, no centro de Guarulhos, é muito fácil de chegar, é muito acessível,
é só vir e a gente conversa, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.